Olá, o programa TV Câmara Entrevista recebe o deputado estadual Marco Aurélio, do PT, e para conversar aqui com a gente sobre o trabalho do deputado e o funcionamento da Assembleia Legislativa, o jornalista Davi Paiva, da TV Câmara Jacareí. Deputado, bem-vindo ao programa TV Câmara. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Obrigado. Agradecer a presença também do Davi. Obrigado. Deputado, para a gente começar o nosso programa, gostaria que o senhor contasse para a gente como tem sido a sua experiência como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Primeiro, eu quero agradecer o espaço, o convite para nós estarmos aqui. É uma alegria, através desse canal, poder falar com tanta gente, né? E parabenizar a Câmara Municipal por disponibilizar esse instrumento de comunicação. Quando as pessoas perguntam para mim, como é que é? É diferente ser deputado estadual, está sendo bom, não está? Eu estou achando fantástico, porque é o seguinte, quando você é prefeito, no meu caso, eu fui vereador, prefeito e agora deputado estadual. Então, minha última experiência foi de prefeito. Me dediquei bastante pela cidade de Jacareí. Agora, o foco era a cidade de Jacareí. Então, quando você deixa de ser prefeito para ser deputado, você acaba ampliando muito a sua visão. Porque você está tratando de educação, daqui a pouquinho vem sistema penitenciário, daqui a pouquinho vem quilombola, prefeitura do litoral, depois prefeitura do interior. Quer dizer, os assuntos, né, são muito amplos. Isso faz com que você amplie a sua visão sobre a questão da sociedade paulista. Então, para mim, está sendo uma riqueza muito grande, que, evidentemente, só posso agradecer à população que me deu essa oportunidade de, enquanto deputado, fazer essa experiência. Já que a gente está abordando a sua atuação, deputado, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como que o senhor se divide para atender as demandas do litoral, do Vale Histórico, como que o senhor vê isso e se multiplica, no caso, e qual que é a situação, a região do nosso estado que o senhor acredita que precisa de maior atenção? Bom, primeira coisa, eu acho que não é segredo, acho que você tem que ter uma equipe que esteja com você para a hora que deve é. Então, eu sou muito grato à minha equipe de trabalho. Nós temos uma equipe em São Paulo, uma equipe fixa em São Paulo, uma equipe fixa em Jacareí e uma equipe que anda por várias cidades da nossa região. Então, o fato, como é que você consegue ter em vários lugares? Não, quando eu não estou, mas alguém do mandato está, e é como se o mandato estivesse lá, até porque está mesmo, né? Está representando, dialogando, conversando. Então, acho que uma das questões é essa. É a equipe que a gente tem, que trabalha de maneira, assim, fantástica. Quanto à questão da região, é claro que o nosso foco maior é a região metropolitana do Vale do Paraíba. Né? Eu fui prefeito de Jacareí, tem uma inserção aqui no Vale. Então, é o Vale, incluído o Vale Histórico, o Litoral Norte, região das montanhas. Agora, nós estamos ampliando um pouco nossa atuação na região Bragantina e na Grande São Paulo. Mas, naturalmente, foram vereadores ou prefeitos que esteve no gabinete, nos pediu a presença. Estive fazendo uma audiência pública em Joanópolis, né, sobre o problema da segurança lá, estava muito grave. Fizemos uma audiência pública lá, melhorou a questão da segurança. Então, também a gente tem que estar sensível às buscas, né, pessoas que nos procuram, e aí você vê que estão sem alguém que possa lhe dar atenção, aí eu procuro dar essa atenção que eles precisam. Então, o mandato foca Vale do Paraíba e agora entrando em outras regiões também. Deputado, a gente hoje vive a criação da região metropolitana, né, que engloba aí o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira. Então, a gente pode dizer, o senhor tem uma atuação que é regional, mas também tem uma atuação que é temática. Alguns temas que ultrapassam a região. Um deles, por exemplo, o senhor tem uma atuação muito forte com a questão da segurança pública, sistema prisional. Existe essa diferença entre uma atuação regional e a atuação temática? Como equilibrar essas duas intervenções como deputado? Que na Assembleia, quando você entra, você pode fazer parte de algumas comissões. Tem comissão da saúde, da educação, da segurança, direitos humanos. E pela minha formação cristã, a questão dos direitos humanos sempre me puxou muito. Então eu pedi para fazer parte da Comissão de Direitos Humanos. Falei, essa é a comissão que eu quero. Depois que eu fui atendido, falei, olha, mas tem a Comissão de Segurança também. Tem uma vaga e tal. Eu vou na Comissão de Segurança, né? Até porque segurança e direitos humanos acabam se entrelaçando. E acabei entrando também na Comissão de Segurança. Então, é mais por uma divisão temática da Assembleia Legislativa, porque você tem que participar de algumas comissões para você conversar especificamente sobre aquele assunto. Então, eu estou nessas duas comissões. Tem outros que eu participo esporadicamente, como suplente, ou quando falta um deputado, e a gente vai, que é saúde, educação, mas mais mesmo é direitos humanos e segurança. E com relação à região, antes de eu entrar como deputado, o então deputado Carlinhos Almeida já tinha uma atuação grande
na luta pela implantação da região metropolitana. Quando eu entrei, nós continuamos essa luta. E, um ano depois, conseguimos aprovar na Assembleia a criação da região metropolitana. Portanto, aqui agora é oficialmente região metropolitana do Vale do Paraíba. Né? Um ganho porque permite uma articulação entre os prefeitos, entre problemas que não são exclusivos de uma cidade, a transposição do rio, questão do lixo, questão da saúde, tem questões que se apoiam a questão do município. E nós podemos tratar destes assuntos na região metropolitana. Né? Então, eu diria para você que dá tranquilamente para você ter assuntos temáticos, como segurança e direitos humanos, e uma atuação regional, no caso, região metropolitana Vale do Paraíba. Deputado, de forma assim efetiva, o que vai mudar agora para esses municípios o fato de estarmos integrados numa região metropolitana? Isso vai trazer alguma diferença em relação ao orçamento ou políticas? A gente sabe que na segurança pública, né, é uma questão que afeta muitas cidades do Vale, muitas cidades têm índices de violência altos, estatísticas, assim. Isso, pensar essa região como uma região conjunta, integrada, até pensar isso de forma suprapartidária, independentemente dos partidos, isso de fato, lá na vida do cidadão comum, isso vai transformar a sociedade aqui do Vale, da região metropolitana? Vai transformar, mas vai levar um certo tempo. Né? Entre a data da criação da região metropolitana e o cidadão perceber essa atuação, vai levar um certo tempo. Por quê? Primeiro que tem que mudar uma cultura política. Né? Nós conseguimos, depois de 10 anos, a criação da região metropolitana, mas, para mim, o governo do Estado ainda não conseguiu incorporar o que é uma região metropolitana. Então, quando você tem a reunião do Conselho de Prefeitos, ao invés do Conselho ouvir dos prefeitos qual é a pauta, vem uma pauta pronta do governo do Estado. Então, a região metropolitana não se presta a ser uma extensão do governo do Estado. Segundo ponto, já aconteceu mais de uma vez do próprio governador ir na reunião, e aí ele faz anúncio de obras e tal, e aquilo ali não é para isso. Né? Na minha opinião, o governador tem que ter outros momentos com os prefeitos e tal, e aí faz aqueles momentos bonitos, né? Sem problema nenhum. Mas na reunião, ela tem que ser uma reunião executiva. Reunião de trabalho. De trabalho. Então, é lógico que numa reunião de trabalho que apareceu o governador, não vai ter renda, não vai render. Né? Então, houve uma distorção ainda. Mas vai gastar um certo tempo. Eu já tenho feito algumas críticas nesse sentido, falar, olha, reunião da região metropolitana tem que pautar a questão dos prefeitos e ver como resolver problemas que são comuns a todos. Por exemplo, em janeiro de 2014, a iluminação pública passa para a mão dos prefeitos. Isso não é só da prefeitura de uma cidade, são todas do Brasil. Como é que os prefeitos vão resolver esse problema? Vai criar taxa de iluminação pública? Não vai? Como é que vai resolver a questão financeira? Que é um gasto que todas as prefeituras vão ter a mais. Né? Mas isso não foi pautado na região metropolitana. Então, vai gastar um tempo... Temos 2 meses para que isso aconteça. Então, vai gastar um tempo para criar a cultura. Em todo caso, é o seguinte, primeiro passo, criação na lei. Ótimo, criou-se na lei. Agora nós vamos ter que criar na cabeça, na cultura das pessoas. Né? E não falo só da questão do governo do Estado. Também prefeitos e vereadores têm que também pensar metropolitanamente. Né? Porque a pessoa não pode mais fazer a gestão da sua cidade ignorando a cidade vizinha. Você não pode pensar assim, na minha cidade eu não preciso fazer controle de dengue. Claro que precisa. Porque além de ser uma questão da tua cidade, afetar a cidade vizinha. Eu não preciso da minha cidade ter problema na questão ambiental aqui, pode fazer o que quiser. Não pode, porque a poluição que você causar aqui vai afetar também o vizinho. Então, é mudança de cultura. O rio que passa aqui vai passa passar lá. Né? Quer dizer, mas isso gasta-se um certo tempo. Por isso que vai ter uma certa distância ainda para chegar concretamente no cidadão comum. Mas vai chegar. Vai chegar. Porque quando você não aprende pelo amor, aprende pela dor. Né? Pelo amor é o seguinte, está consciente que tem que se discutir regionalmente e vamos buscar a solução. Pela dor, cansou de buscar a solução individual, viu que não tem solução, vai ser obrigado a dar para os outros. Então, vai ter que aprender, vai. Deputado, e aqui na nossa região, qual o senhor diria que é a área mais carente da nossa região que a gente precisa melhorar e que o senhor está concentrando seus trabalhos? E com relação ao governo do Estado, como que o governo está também trabalhando em parceria para estar ajudando a sanar esses problemas? Bom, primeiro que a nossa região é muito rica. Né? Dificilmente você vai ter no país uma região que fica, olha só, entre São Paulo e Rio de Janeiro. São 2 capitais, né? De extrema importância para o país. Segundo, é uma região
que faz limite com o sul de Minas e faz limite com o litoral norte, que tem porto. Então não é qualquer região. Então ela naturalmente é uma região muito rica. Ela precisa ter uma atenção política maior da parte do governo do Estado de São Paulo, e o governo do Estado de São Paulo tem o dever de fazer uma articulação política também com os entes, que é os prefeitos e os vereadores, para que em conjunto possam dar soluções. Por exemplo, hoje se fala em transposição do Rio Paraíba, né? Nós temos que discutir isso com muita maturidade. Não vamos fechar nossos olhos para um problema de água na Grande São Paulo, mas nós não podemos dificultar o fornecimento de água na nossa região, né? Outra questão da mobilidade, né? Quer dizer, você tem a viaduta que já se transformou em avenida em alguns pontos, e você tem as laterais da rodovia Presidente Dutra, que ao ser feita a concessão na época do governo Fernando Henrique Cardoso, foi colocada como obrigação, mas até hoje não foram feitas, né? E você precisa ter mobilidade. Tem a questão do trem de alta velocidade, que vai ser feito do governo do estado em parceria de cronologia com o governo federal, que vai fazer também, aliás, o governo do estado é o VLT e o governo federal o TAV, trem de alta velocidade. Pegando Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, que é o do governo federal, e o outro pegando São Paulo até Taubaté, Aparecida, né? Mas mais focado em passageiros. Então a mobilidade, eu vejo que é um dos grandes desafios da nossa região. Então, primeira coisa, questão política. Fortalecer essa importância política e dar atenção, ter orçamento na região metropolitana. Segunda questão da mobilidade. Terceira questão do meio ambiente. A água, preservar a água. E a quarta questão, que são duas questões que aí não é só da nossa região, que é segurança e saúde, né? Eu vejo que no estado de São Paulo inteiro, a questão da saúde e da segurança está sendo aí um clamor muito grande da população. Deputado, o senhor falou da questão da segurança. O Vale do Paraíba, ele, eu já havia falado antes, é uma região que, pelo menos a sensação de insegurança é muito grande, né? A gente tem os índices. Como é que é o papel do deputado? Como é que um deputado, e muitas vezes a gente que está aqui na Câmara, a gente vê a população cobra das autoridades, né? Cobra às vezes do vereador, cobra às vezes do prefeito. E parece que está claro que isso é uma questão que precisa de um conjunto de ações que podem passar por todos os níveis, né? Do legislativo, do executivo. Como é que o senhor vê hoje o enfrentamento da questão da segurança no Vale do Paraíba? Eu não vou focar a questão do Vale do Paraíba, vou colocar o estado de São Paulo, né? É bom lembrar, quem está nos assistindo, que segurança pública, pela Constituição, é dever e obrigação do governo do Estado. Então, o município tem suas obrigações, o Estado tem algumas obrigações, o governo federal tem outras obrigações. Mas segurança está lá na Constituição, é governo do Estado. E aí eu vou colocar a minha opinião muito pessoal. Eu acho que um governo que está há 20 anos governando o Estado de São Paulo e hoje enfrenta os problemas que enfrenta, dificilmente vai ter algo para propor. Não vejo, né? Porque você vê, o salário dos delegados é um dos piores do país. O Estado de São Paulo é o 26º pior salário de delegado do Brasil. Portanto, perde quase todos os estados brasileiros. A corporação militar tem uma defasagem muito grande de pessoas e de um plano de carreira decente. E para piorar a situação, o que o governo do estado fez? Colocou a operação delegada. Ou seja, um policial militar que é para trabalhar 12 por 36, ele, na hora que era para estar em descanso, para se recuperar psicologicamente, ele vai fazer o bico, que é um bico, para ganhar dinheiro da prefeitura. Então, eu acho que para quem está no governo há 20 anos, ter o problema que tem do crime organizado, que vem das grandes prisões comandando, né, o Estado, eu acho que tem pouca novidade. Então, uma mudança grande no Estado de São Paulo, fazendo com que você tenha políticas de combate à corrupção interna, de aumento do sistema prisional, para que você não tenha superlotações, de você separar os presos altamente periculosos dos presos de baixa periculosidade. Você não pode colocar alguém que roubou um bombom junto com alguém que roubou um banco, sequestrou um banco, né? Quarto, dar assistência aos presos, porque a falta de assistência aos presos faz com que ele fique refém do PCC. Então, às vezes, a pessoa entra lá, mas não tem um sabonete para tomar banho, não tem uma escova de dente, não tem uma toalha. Se a família não levar, ele pega de quem? Pega do crime organizado. Só que isso tem uma fatura. E quando ele sai, tem que pagar a fatura. Então, o crime se retroalimenta pelo próprio sistema que o Estado está colocando, né? Então, você tem que investir
para que o preso que queira se recuperar, ele tenha condições de não ficar na mão do crime organizado, como acontece hoje no estado de São Paulo, né? Então tem uma N ações que podem ser feitas, que 20 anos ainda não foi feito. Eu, particularmente, não acredito que o governo atual possa responder essa questão. Deputado, para a gente encerrar esse bloco, a função do Estado seria recuperar, então, essas pessoas, né? Quando a pessoa vai para o sistema prisional, ele reeducando. Você acha que a gente falha, a sociedade está falhando, independente de governos, nós estamos falhando no sentido de recuperar. Por mais que estamos criando, a gente sempre vê que criam novos presídios, novas unidades prisionais, mas a gente não está conseguindo fechar a fábrica que produz a criminalidade? Sim, tem essa questão da fábrica, mas acontece o seguinte, o sistema prisional ele tem 3 funções. Primeiro, é retirar da sociedade aquele que não consegue conviver com as demais pessoas. Não dá para você, uma pessoa de bem, ter ao seu lado uma pessoa que é uma ameaça a você. Não pode. Então, essa pessoa tem que sair da sociedade. Primeira função. Segunda função é fazer com que ele tenha algum tipo de pena, seja penalizado, né, entre aspas, castigado, vamos dizer assim, por ter feito algo que a sociedade reprova. Então, alguém que matou alguém, fez um ato ilícito, ele, ao perder a liberdade, a perda de liberdade é o castigo que lhe é imposto por não ter feito as regras que a sociedade lhe solicitava. E o terceiro ponto é recuperar para voltar à sociedade. E esse terceiro ponto o Estado de São Paulo não faz. Quer dizer, a recuperação não se faz. E aí, quando o governador é questionado, o que ele coloca? Ele foge do assunto e quer colocar na pauta a questão da maioridade. Não tem nada a ver com a maioridade penal. Nada a ver. A questão é a recuperação. E por que você não recupera? Pelos motivos que eu já expus. Além disso, a superlotação. Né? E eu fui visitar algumas cadeias. É 3 para 1. Cadeia que cabe 500 e 1.500. Cadeia que cabe 800 tem 2.400. É 3 para 1. E outra coisa. O sistema judiciário aqui no estado de São Paulo, a lentidão dele, faz com que algumas pessoas que estão no semiaberto já deveriam estar fora. Mas porque é lento o sistema judiciário, então ele não está fora. Então ele fica no sistema semiaberto. Só que, ao ele ficar lá, ele impede que pessoas do sistema prisional fechado, que tem direito a ir para o semiaberto, vá. Então ele fica no sistema prisional quando ele vai estar no semiaberto. Mas quem está no CDP tinha que ir para o sistema prisional. Mas ele não vai porque não tem vaga no sistema prisional. E quem está em cadeia pública, que tem que ir para o CDP, não consegue ir porque não tem vaga no CDP. Então você tem um problema em cadeia. Né? Então, o Estado de São Paulo falha nesse sentido. E aí, fazer a discussão em cima de mudança de lei não leva a nada. Né? O Estado de São Paulo ele tem que investir nessa questão da recuperação do preço e investir também na nova cultura da sociedade. Porque tem muita gente que às vezes acha que não tem que fazer o quanto pior, melhor para o preso. Então, eu vou dizer uma coisa. Se você quer segurança para você, tirando a questão humana, do ponto de vista do egoísmo, torça para o preso se recuperar. Porque quando ele estiver na rua, ele recuperado não vai te ameaçar. Mas se ele não estiver recuperado, será uma ameaça a você. Isso estou dizendo do ponto de vista do egoísmo. Não estou nem entrando ainda em direitos humanos e muito menos no cristianismo. Só quem é egoísta devia torcer para o preso se recuperar. Bom, este é o programa TV Câmara Entrevista, recebendo hoje aqui o deputado estadual Marco Aurélio, do Partido dos Trabalhadores, e o jornalista Davi Paiva, da TV Câmara. Vamos para o intervalo e já voltamos em breve. Você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o deputado estadual Marco Aurélio, do Partido dos Trabalhadores, e o jornalista Davi Paiva, da TV Câmara Jacareí. Deputado, eu queria abordar um pouquinho, para esclarecimento da população, que o senhor explicasse um pouco exatamente o papel do deputado e o funcionamento das emendas. Como que funciona isso? Boa pergunta. O deputado estadual, ele é para o estado de São Paulo o que é o vereador para o município. Né? E o que é o deputado federal para o Brasil. O que é o papel do deputado? 2 funções fundamentais. Primeiro, legislar. Segunda, fiscalizar. Essas são as 2 funções que não podem ser retiradas nunca. Legislar e fiscalizar. Fora isso, tem outras funções, da representação da população no parlamento, da discussão dos grandes assuntos em comissões, como a gente falou aqui,
né? Mas a grande função é legislar e fiscalizar. Quanto à questão de emendas, emenda parlamentar, né? Vou falar de emenda parlamentar financeira, não estamos falando aqui de emenda ao projeto de lei. Emenda ao projeto de lei é função legislativa. Vem um projeto de lei, você pode emendar, você pode votar contra, votar a favor, né? Ou pedir adiamento, enfim, isso é um tipo de emenda. Agora, a emenda financeira, que é a emenda ao orçamento, no Estado de São Paulo funciona da seguinte maneira: é disponibilizado um valor de 2 milhões por ano a cada deputado. E o deputado, ele pode indicar a que ele quiser, a prefeitura, ONG, entidade, clubes, enfim, aquilo que não descaracteriza o uso público, né? Você não pode destinar dinheiro para uma função privada, uma empresa que vai fazer um produto. Mas você pode mandar para um clube que vai fazer um campeonato, por exemplo, que vai atingir a todos indistintamente, né? Então, eu procuro fazer as emendas para atender hospitais, entidades, e tem uma assessoria jurídica minha, de tal forma que antes de eu entrar com o pedido da emenda, ela já analisa os documentos. Porque às vezes tem entidades que elas pedem uma emenda, mas o documento dela não está em ordem, né? O estatuto dela não permite que ela receba. Então, não adianta você pedir, depois chega lá na frente e você perde, né? E com isso a gente tem distribuído os valores. Na região do Vale do Paraíba, muitas entidades foram contempladas, a Prefeitura de Jacareí também, a Santa Casa, o Hospital São Francisco, mas também outras entidades de outras cidades, né? Até o Vale Histórico, nós fizemos emenda do Litoral Norte, e também em São Paulo fizemos também. Mas é isso, o valor não é muito, o valor é pouco. E nem sempre as liberações se dão no prazo que nós imaginávamos, porque o correto é de um ano para o outro. Então, no final de 2013, você coloca 2 milhões, até 2 milhões de emendas para 2014. Só que às vezes não libera em 2014, libera em 2015, 2016, né? Então, existe um certo atraso aí, uma lentidão para a liberação de recursos, mas funciona dessa maneira, né? Então, você tem total liberdade para indicar o que você quiser, desde que não descaracterize que continue como dinheiro público. E fora esses 2 milhões, deputado, existe alguma forma do parlamentar buscar outros recursos com outras emendas? Como que funciona isso? Tem. Você pode fazer emenda no orçamento do Estado. Então, nesse momento, nós estamos em votação do orçamento do Estado. Você pode colocar no orçamento a emenda. Só que aí você precisa que seja aprovado pelo plenário. Se não for aprovado pelo plenário, que normalmente não é, aí é como se fosse uma sugestão. É isso ou não? Não, se você conseguir aprovar no orçamento, fica valendo. Sim. Mas é difícil passar no plenário. Porque o governo do Estado, no caso em São Paulo, ele tem um controle muito grande da Assembleia. Então, antes de ser aprovado, ele olha e, olha, isso aqui não aprova, isso aqui não aprova. Diferente da emenda individual do deputado, que tem liberdade. De direito dele. Né? Agora, aquilo que é para plenário, é muito difícil ser aprovado. Mas pode, é um caminho, né? O outro caminho já que nós conhecemos também os parlamentares federais e senadores, nós também podemos buscar solicitações junto aos deputados federais e senadores. E tem mais um outro também, que são programas, tanto do governo do Estado como do governo federal. Tem muitas prefeituras que desconhecem programas. Então, nós estamos aqui gravando um programa, mas vou dizer para você, até 20 de dezembro de 2013, então, se tiver depois dessa data, não vale o que eu estou falando, mas até 20 de dezembro de 2013, estamos com prazo aberto do governo do Estado de São Paulo para que prefeituras e entidades se cadastrem no programa da Lei do Incentivo ao Esporte Paulista. Então, você pode se cadastrar, entrar com um projeto e você pode conseguir dinheiro sem contrapartida, ou seja, o que a gente chama de fundo perdido. Mas o prazo é até 20 de dezembro. Então, nós fazemos essa divulgação dos programas, porque às vezes abrem-se os programas, mas as pessoas não têm conhecimento, né? Então, essa é uma questão. Nós gravamos um programa TV Câmara Entrevista aqui com o pessoal do IFC e da Amarribo. São fiscais e eles fazem auditorias. Ele disse para a gente aqui no programa que um dos grandes problemas hoje no país às vezes, existem recursos disponíveis em nível federal, estadual, desses programas, mas que as prefeituras não têm a capacidade técnica de formular projeto e o recurso fica lá, à disposição. Exato. Então, ele diz que isso em várias áreas, saúde. Sim. Como é que é essa... O que a gente pode fazer, então, para qualificar os nossos gestores? Primeiro, a gente tem que conscientizar o Congresso que a gente não está na época de aumentar o município. Porque o Congresso, às vezes, faz coisas que a gente quer... Quer dizer, facilitar a criação de municípios, para mim, é na contramão. Porque qual que é o problema?
O problema é que você tem, por exemplo, cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo. As exigências que são feitas para que a cidade de São Paulo pleiteie algum recurso são as mesmas feitas para a cidade de Bananal, para a cidade de Santa Branca. Agora, você acha que essas cidades menores têm equipe técnica para fazer o projeto? Claro que não. Né? Quer dizer, então a criação de municípios pequenos no Brasil, que foi uma coisa que ocorreu, foi na contramão. Você aumenta a despesa. A hora que você cria um município, tem despesa com prefeitura, com câmara, com poder judiciário, com Ministério Público. Aumenta a despesa e não tem recurso. Por isso que a criação da região metropolitana, ela faz o contrário. Ela tenta unir os municípios para tentar, com essa junção, conseguir fazer valer. Nada impede da região metropolitana ter uma equipe técnica para poder assessorar os municípios pequenos. Isso é positivo. Mas criar novos municípios, não. Né? Então, esse é um dos problemas. A exigência que é feita, e não dá para ser diferente, de um município como a cidade de São Paulo, é a mesma exigência feita para um município de pequeno porte, de 30 mil, 20 mil habitantes. Então, esse é o problema. Então, duas coisas. Primeiro, não criar mais municípios. Segundo, a região metropolitana ter uma equipe técnica para poder assessorar os municípios. Marco Aurélio, só retornando. Então, o deputado ele também tem uma função que é avisar o prefeito, no caso, o prefeito tem um recurso aí de um programa que o senhor não está participando e fazer esse meio de campo de conscientizar o executivo também de que ele pode angariar recursos e entrar em programas que às vezes a prefeitura não sabe. Sim, porque você pega uma cidade, por exemplo, do Porto de Jacari, São José, Taubaté, são cidades que a prefeitura tem gente que fica lá olhando os programas e os prazos. Agora, outros municípios pequenos não tem. Não é questão que o prefeito é incompetente. Coitado do prefeito... A equipe, né? Mas o prefeito, o que você faz? Ele faz tudo, né? Ele faz tudo. Ele tem uma equipe pequena, né? E outra, o salário que ele consegue pagar para a sua equipe, ele acaba perdendo as pessoas para outros municípios, não é? Então, como todo deputado também tem uma equipe, então fazer isso eu diria que é obrigação do deputado. Se você sabe que tem um recurso e pode avisar e não avisa, então para que está servindo o seu mandato? É obrigação nossa, porque nós estamos lá, temos as informações, tem a obrigação nossa repassá-las independente de partido. O senhor tem algum caso que o senhor lembra de algum município pequeno, por exemplo, que o senhor falou, ô prefeito, o senhor está perdendo a oportunidade de um programa? Não, mas agora recentemente, pela frente parlamentar de deputados aqui do Vale do Paraíba, nós fizemos uma audiência pública em Taubaté, onde o secretário adjunto de esportes, o Clóvis Volpe, foi lá para explicar aos prefeitos e ao secretário de esportes como é que funciona a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Né? Então foi uma iniciativa nossa, da frente parlamentar, que fez uma reunião que foi muito produtiva para levar informações. Né? Então foi essa experiência mais recente que a gente teve. Né? Eu acho que é obrigação nossa. Né? Que tem programas, tem muitos programas, mas que de fato escapam das mãos ou passam o prazo, ou existe um grau de documentação que o município não tem condições de responder. Atender. Deputado, o senhor falou aí que agora a questão independente da questão partidária, o papel do deputado é cuidar ali, fiscalizar a região. Como que o senhor vê hoje, assim, a região metropolitana do Vale do Paraíba, como que está essa relação entre os partidos, entre os prefeitos? O senhor está falando que é um processo mesmo de criação de uma nova cultura, mas essa cultura já começa a surgir, pelo menos nos nossos gestores? A experiência que eu tenho com o prefeito de outros partidos está sendo excelente, não tem problema partidário nenhum. Tanto que essa audiência que nós fizemos em Taubaté foram prefeitos de vários partidos sem problema nenhum. Né? Por isso que eu acho que o governo do Estado está perdendo uma chance de ser o grande articulador político. Porque o deputado ele pode fazer isso, mas a gente vai fazer isso quando você olha o Estado de São Paulo, o Vale do Paraíba é uma região. Né? Mas o governo pode fazer isso no Estado inteiro. Ele pode ser organizador do Estado inteiro. Né? E é função. Né? Não dá para o governo do Estado privilegiar algumas cidades em detrimento de outras por causa da coloração partidária. E isso acontece. E infelizmente acontece no Estado de São Paulo. Né? Isso não é positivo. Né? Você tem que ter uma relação republicana. Qualquer prefeito do Brasil, se ele entrar com um projeto do governo federal, qualquer prefeito do Brasil, se ele cumprir lá as funções que estão sendo solicitadas, ele tem a verba. Ele recebe. Então, tem que ser assim.
Não pode ter coloração partidária na hora de você distribuir verbas, e em São Paulo isso ainda existe, infelizmente. Deputado, o senhor foi prefeito de Jacareí e hoje vive essa experiência aí, também foi vereador, né? Vive hoje essa experiência no Legislativo Estadual. Como é a sensação a diferença entre o Executivo, né, e o Legislativo? A gente fala muitas vezes da criação de leis e às vezes as leis elas não têm a sua devida aplicação ou não têm a fiscalização. O senhor sente uma diferença assim, na sua atuação política? A diferença é muito grande. O que nós temos de problema é quando o vereador quer ser prefeito ou o prefeito quer ser vereador. O deputado estadual quer ser governador, o governador quer ser deputado estadual. Esse é o problema, né? Então vamos pegar nível local, que é mais fácil para a gente compreender no âmbito estadual. Se um vereador quer ser prefeito, ele vai estar muito mais preocupado em fazer uma obra em tal lugar do que estudar o orçamento da cidade, por exemplo, do que estudar o Código de Normas, do que estudar o Código Tributário, do que estudar as regras internas da Câmara, do que estudar como é que funciona a organização política da cidade. Isso é função do vereador, não é função do prefeito. O prefeito vai executar a obra. Mas como normalmente, se você encontrar com o vereador e fala assim, o que você fez, vereador? Eu fiquei o dia inteiro estudando orçamento. Sim, não fez nada. E o outro, eu fiquei lá reunindo com o prefeito para ver se eu consigo levar uma escola em tal lugar. Normalmente a população acha que o vereador que conseguiu obra está cumprindo melhor sua função. Não é verdade. Obra é executivo. Âmbito municipal é prefeitura e secretariado. Legislação é Câmara Municipal, âmbito de município. No âmbito do Estado é a mesma coisa. Sim. Né? Então, quando você tem deputado, que às vezes vai dar entrevista, não, eu consegui levar o secretário em tal lugar, consegui dinheiro para tal obra, consegui dinheiro para tal obra. Agora, você tem que perguntar para ele o seguinte, escuta, meu amigo, na sua função fiscalizadora, você assinou a CPI da Alstom, que está desviando 40 bilhões do Estado de São Paulo para corrupção? Ah, não. CPI não assina. Ué, mas a função sua é ser fiscalizador. Uma das funções do parlamento é fiscalizar o executivo. Então, se ele faz, entre aspas, obras, na verdade é do governo, do Estado, mas ele toma para ele como se fosse dele, e não assina uma CPI, desculpa, não está cumprindo a sua função. É que, às vezes, aparentar um fazedor de obras dá mais voto do que você assinar uma CPI e ficar fiscalizando o governo. Mas são funções diferentes. O que pode ter, a gente pode até considerar uma deturpação da função. Deturpação? A função do prefeito é fazer essas obras. Fazer obra. Não é um favor que ele está prestando para a população. Agora, qual obra que ele faz? Aquela que o Poder Legislativo o autorizou pelo orçamento. Né? Então, o vereador, ele vota o orçamento da cidade. E o prefeito executa o orçamento. Então, a obra que o prefeito está fazendo é porque teve autorização da Câmara. Da mesma maneira, o Estado de São Paulo, o governador, faz aquilo que a Assembleia lhe permitiu, através de lei, fazer. Agora, se a população não tiver consciência de que o parlamento tem essa força de permitir ou não o orçamento, de votar ou não o orçamento, de dizer quanto vai para cada coisa, aí, e achar que o parlamento tem que fazer obra, você deturpa. E aí, muitas das vezes, um parlamentar que não cumpriu a função legislativa, que não cumpriu a função executiva, ele é eleito, reeleito, porque, entre aspas, fez obras. E aquele que cumpriu bem as suas obrigações, é um mandato, 2 mandatos e não volta mais. Deputado, é possível governar sem ter o legislativo? Sem ter o apoio do legislativo? Impossível. Isso não afeta a independência entre os poderes? Afeta, mas aí você entra numa coisa que, agora eu vou dar uma opinião muito pessoal minha. Como é que a gente poderia resolver esse problema? Na minha opinião, colocando limitação de mandato. Né? Porque uma pessoa que entra para ser vereador ou deputado, ele pode ser eleito, reeleito, ele cria um sistema que ele se retroalimenta vendendo a função que ele tem. Né? Se você tem limitação de mandato, meu amigo, se eu não cumprir bem minha função aqui de vereador, não vou poder ser deputado lá na frente, não vou poder ser prefeito lá na frente. Então é melhor cumprir minha função boa. Né? Eu sou deputado estadual, é melhor cumprir bem minha função aqui, porque senão eu não vou conseguir outra coisa lá na frente. Agora, como não tem limitação de mandato para o legislativo, então, o senhor defenderia qual seria o período? 2 mandatos, tá bom demais. O PT já deu um avanço. O PT são 3 mandatos. Então, no PT, vamos supor, eu sou deputado estadual. 2014 tem eleições para deputado estadual, eu vou ser candidato. Se eu concorrer e ganhar, farei meu segundo mandato. Posso concorrer uma 3ª vez e depois, para deputado estadual, eu não posso mais. Só se eu mudar de partido, que isso não existe para mim. Né? Então, no PT, já é regra interna. Máximo 3 mandatos.
Você acha Agora, por que o executivo é 2, né? O executivo é 2. E o parlamento não tem limitação. isso o senhor acha que acaba criando uma relação Espúria? viciada Claro. entre o que a gente vê Claro. hoje? A população sente isso, muitas vezes no senso comum, mas é que você tem ali a troca do apoio para uma votação. Toda vez que o país, vamos falar em nível federal, o país se vê envolvido em alguma votação de importância, o que a gente vê, a imprensa destaca muito isso. Sim. Então, aí eu falei da limitação de mandato, e a outra coisa é a fiscalização popular, né? Hoje é muito mais fácil a população acompanhar o que cada um faz, porque você entra na internet, você lá tem a página, e você tem o que ele fez, o que ele não fez, o gasto que ele fez, tem tudo, né? Então, hoje a fiscalização, a participação do povo pelo meio digital é muito mais fácil. Eu queria entrar num assunto que a gente falou um pouco da importância de todos os partidos trabalharem em união. Tem um assunto que está em pauta aí no nosso país já faz um tempo, que é a reforma política, deputado. Queria que o senhor falasse um pouquinho quais os pontos que o senhor defende, que se o senhor acredita que essa reforma política ela possa acontecer, já que ela envolve aí o interesse de muitos, tanto a sociedade quanto muitos políticos que às vezes até não têm o interesse de que ela aconteça. Como que o senhor vê isso? Não só os políticos, mas também o interesse privado, às vezes acaba se mesclando. Então, olha, eu com não o quero público. desanimar ninguém, não, mas eu vou dar uma opinião muito minha, que é o seguinte. Reforma política só pode acontecer através de votação do parlamento. Então, dificilmente o parlamento vai votar algo contra ele próprio. Por exemplo, limitação de mandato. Quem que tem que aprovar isso? Os próprios parlamentares. Agora, peraí, eu vou votar aqui para mim um freio, né? Muito difícil. Você quer ver só uma deturpação? Por que mandato de vereador, de prefeito, de deputado é 4 anos e senador é 8 anos? É deturpado. Tem que mudar para 4. Mas para mudar para 4 tem que ser aprovado por quem? Pelos senadores. Já avançamos Né? na questão da suplência, no caso do senador, né? Então, mas aí eu queria levantar a bandeira com aquilo que a Dilma levantou, que é um congresso só para fazer reforma eleitoral. E eu defenderia que fossem pessoas eleitas pelo povo e, uma vez eleitas pelo povo, que não possam ser candidatas nos próximos 10 anos. Porque senão, ele entra lá para fazer mudança também para beneficiar a ele. Muito interessante. Continuidade. Né? Ele tem que fazer mudança para beneficiar o país. Não. Pessoas que fossem eleitas pelo povo, fizessem o congresso para fazer as mudanças e que ele não pudesse ser candidato por 10 anos. E eu defendo isso. E a segunda questão, entre tanta coisa que tem que mudar, mas uma é urgente, é o fim do financiamento privado de campanha. E a instituição do financiamento público de campanha. Vou dizer uma coisa para você. Eu, no começo, era totalmente contra. Porque, como é que você vai tirar dinheiro da educação, da saúde, para fazer financiamento de campanha política, para político, né? Porque normalmente a gente pensa isso. Não, meu amigo. Quando o financiamento é privado, ou seja, quando o dinheiro vem da iniciativa privada, o parlamentar eleito, aquele que é eleito, ele não é representante do povo. Ele é representante de quem? Das corporações privadas. Então, se a política tem que ser a representação do povo, ele tem que ser pago com dinheiro público. E impedir o recurso privado, para que o poder político continue sendo público, ou seja, para todos. Isso faria com que as campanhas fossem mais baratas e mais propositivas e menos marqueteiras. Deputado, esse é um ponto que o senhor tocou muito importante. A gente viveu no país, nesse ano, em junho, manifestações, as pessoas saíram às ruas em todo o país. E no que pese o que essas manifestações estão se tornando agora no momento, dando uma outra característica daquele momento, em junho e julho, como o senhor vê a gente tentar analisar isso sem coloração política? Como é que o senhor vê essa manifestação da sociedade, independentemente que era muito difusa, tinham vários temas com pautas, né, muito diferenciadas, mas o que a gente consegue ver, queimaram o veículo da imprensa, existe uma certa crise de representação, que não é só dos políticos, mas também da imprensa, das instituições, das instituições formais, talvez, né? Até uma nova forma de fazer jornalismo surgiu ali. Como que o senhor avalia isso? E quais são os reflexos disso no processo eleitoral que se aproxima de nós agora? Bom, primeiro que nós vamos falar de uma manifestação ocorrida em junho e nós estamos gravando este programa em novembro. Esse espaço de tempo ele é muito bom para poder fazer uma análise
mais isenta. Porque na época das manifestações, eu vi tanta gente falando tanta coisa, tanta porcaria, tanta besteira, e gente que tem que falar uma coisa e no dia seguinte fala outra. Verdade. Né? Então, eu lembro até do próprio governador, dizendo, tem que reprimir, no dia seguinte não, nós temos que acolher. Eu falei, bom, Foi muito olha, engraçado isso. fica quieto, porque na hora que está acontecendo, você tem que, calma, vamos analisar primeiro o que está acontecendo. Agora já passou o tempo, dá para a gente avaliar melhor. Né? Primeiro, havia uma característica de participação grande da juventude. Né? Eu acho que a participação da juventude é fundamental. Né? O Papa Francisco falou, jovem que não contesta nada precisa desconfiar da sua jovialidade. Né? Eu acho que já envelheceu. Né? Porque ele, por natureza, é uma pessoa contestadora. Então, isso foi muito positivo. Segunda coisa, o que se dizia na grande maioria? Melhoria das condições sociais. Saúde, educação, mobilidade. Né? Então, ele não está negando que o país melhorou. Mas, escuta, tem que melhorar. Né? E isso é bom. E tem que melhorar mesmo. Tudo tem que melhorar. O dia que a sociedade falar não tem que melhorar mais nada, morreu. Não, esse é o segundo ponto, muito positivo. Terceiro ponto, o fato de ir para a rua, né? Quanto tempo fazia que você não via gente na rua para se manifestar? Né? Que alguns foram lá para fazer queimar carro, tudo. Vamos separar esses da grande manifestação. Eu acho que a grande manifestação deu uma chacoalhada para dizer o seguinte, olha, partidos políticos, a imprensa, meios de comunicação, cuidado que vocês estão indo numa linha e vocês estão esquecendo da grande população. Né? Então, acho que chacoalhou bem o Brasil e isso é muito, muito positivo. Eu só espero que tanto a imprensa como a classe política saiba perceber que a população do Brasil melhorou as condições de vida, tem acesso a muito mais informação, tem acesso a mais bens e agora sabe o que ela quer? Ela quer participar das decisões. Porque, e olha que isso está na Constituição, mas embora esteja lá, tem muita gente que não gosta de dividir poder, não gosta de dividir com o outro a opinião do outro. E o povo quer dizer, olha, eu quero participar, eu quero saber como é que se divide esse orçamento, para onde que vai estar o dinheiro, para onde que vai... Então, a ausência desse canal de participação popular, para mim, foi um dos grandes motivos que fez explodir a manifestação de junho. Um aprendizado. Né? Aí está na hora do Brasil aprender e qualquer partido político e também meio de imprensa deva fazer canais de comunicação. Tem gente da imprensa que não gosta, não. Tem gente da imprensa, você sabe, não vamos citar nome aqui, mas tem gente que sempre se acostumou de falar isso é ordem. Agora, quando ele coloca alguma coisa, já é contestado no Facebook, na internet, fala, opa, não é mais assim. Né? Então, tem que ter canal de participação. Eu acho que isso aí foi muito positivo para o Brasil. Vamos separar algumas radicalidades que houve, de vandalismo, porque isso daí não tem como aplaudir, mas a grande manifestação em si foi positiva. Sim. Bom, esse é o programa TV Câmara Entrevista. Estamos recebendo o deputado estadual Marco Aurélio, do Partido dos Trabalhadores, e também o jornalista Davi Paiva, da TV Câmara Jacareí. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Olá, esse é o programa TV Câmara Entrevista. Estamos recebendo aqui o deputado estadual Marco Aurélio, do Partido dos Trabalhadores, e o jornalista Davi Paiva, da TV Câmara. Deputado, estamos falando aqui sobre o trabalho, né, na Assembleia Legislativa, um pouco sobre política, e no bloco anterior falávamos sobre as repercussões das manifestações que o Brasil acompanhou aí. O senhor tem uma origem no movimento social, deputado, e hoje, já há algum tempo, possui mandato e está na política. A gente vê hoje que a população, de uma forma geral, se manifesta de uma forma hoje um pouco conflituosa com a classe política. Como é que o senhor vivencia isso, já que esteve já, vamos dizer, dos dois lados, né, do campo da atuação social? Primeiro que assim, essa movimentação social, a minha base maior é da igreja e eu não saí dela. Eu continuo participando. Então, eu continuo participando, inclusive agora em novembro nós temos um encontro nacional de fé política em Brasília. Então, eu continuo participando, porque se você vem do movimento social, seja ele qual for, e você vai para a política, você sai daqui, você perde sua referência, né? Então, eu faço de tudo que eu não posso perder referência, porque a questão política é um momento da minha vida que estou vivendo. Mas eu não quero morrer aqui na política, né? Porque é um tempo que você vive. Onde você está mesmo é a sua origem, que é um movimento social. Então, primeira coisa, quem é eleito por um movimento social e não participa mais do movimento social, vai se distanciando, depois ele não reconhece mais o movimento. Isso é um problema. Né? Segunda questão, você falou de conflito. O conflito é importante e fundamental. Né? O Lula falou uma vez o seguinte, política
funciona igual feijão, é na panela de pressão. E se o povo não colocar as suas questões na panela de pressão, outros colocarão. Né? Não pensa que os banqueiros não pressionam, que os latifundiários não pressionam, todos pressionam. Então tem que ter pressão mesmo. E tem que ter pressão popular, porque se não tiver pressão popular, não vai sair Minha Casa Minha Vida, não vai sair recursos para Bolsa Família. Claro que não, vai ter recursos para outras coisas. Né? Então tem que ter pressão popular. Então a pressão popular ela é legítima e o conflito ele é legítimo. O que não pode é ter a negação. Porque a hora que a pessoa fala assim, ninguém pressa, nada pressa, não, aí não. Aí precisa tomar cuidado, porque uma sociedade democrática como a nossa, não foi fácil chegar onde nós chegamos. Não foi fácil você ter uma Câmara, o Parlamento funcionando de maneira livre, a imprensa funcionando de maneira livre. É bom a gente lembrar os fatos do Brasil, que até 1985, que vivíamos sob uma ditadura militar, nem reuniões públicas você podia fazer. Muitas pessoas sumiram desse país por levantar a bandeira da dignidade, da cidadania. Pessoas que até hoje não sabem, né, que estão os cadáveres dos seus familiares. Então, muita gente morreu por causa disso. Então, esse momento democrático que nós estamos vendo, que é rico, custou sangue de muita gente. Ele não pode ser negado. Ele tem que ser aperfeiçoado. Né? E, no momento do aperfeiçoamento, a população tem a chance, a cada eleição, de fazer uma depuração. Né? Quer dizer, votar cada vez melhor, cada vez mais consciente, trocar aqueles que não devem continuar e fazer permanecer aqueles que o fazem por merecer. Né? Então, se a população, a cada eleição, ela não tiver atenta a isso, né? Se eu fizer uma pesquisa, por exemplo, quem você votou para vereador ou para deputado na última eleição, pode ser que muita gente não se lembre. Tem que lembrar. Você tem que, na hora da eleição, você tem que procurar saber o que cada um defende, o que cada um pensa e acompanhá-lo e cobrá-lo. Né? O que você não pode é entregar para o político eleito que ele faça por você. Ele é teu representante, mas não te substitui. Essa é uma diferença que a gente tem que trabalhar muito na cultura nossa. Né? Ao votar em alguém, o eleito não te substitui. Ele te representa. E se a representação não está boa, você troca. E se ela está boa, você continua. Né? Então, eu acredito, como a democracia ainda é nova, nós falamos em 85, a democracia no país é nova, nós temos muito ainda para caminhar e avançar. Mas, de qualquer forma, o Brasil dá um exemplo lá fora de democracia. Com todos os problemas que nós temos, pode ter certeza que muita gente do lado de fora queria estar vivendo aqui no Brasil. Deputado, a gente está falando um pouco então dos conflitos entre a população, a política, as autoridades. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho com relação... A gente sabe que muito desse conflito é com relação à corrupção que a gente tem no nosso país. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o caso das obras do metrô em São Paulo e o que o senhor acha de a gente tornar a corrupção crime hediondo. Como que o senhor vê isso? A gente só precisa tomar cuidado de não... Nós somos três poderes. A democracia são três poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Nós só temos que tomar cuidado para não achar que o poder judiciário é o santo e os outros são pecadores. Porque a corrupção está nos três poderes. Aí o juiz Lalau que não deixa a gente esquecer. Opa, não é? Então não vai colocar assim todos os ovos numa cesta só. Então tomar cuidado. Né? A corrupção, ela dá para ser combatida do jeito que está. Com a legislação que nós temos hoje, dá para ser combatida. Agora, vamos pegar o caso do metrô da Alstom, que você citou bem no governo do Estado de São Paulo. Nós não conseguimos abrir na Assembleia uma CPI. Né? Precisa de 32 assinaturas. Temos 28 assinaturas. E CPI é um instrumento extremamente eficiente para você constatar se houve desvio do recurso público, quem é que causou isso. Você pode quebrar sigilo, você pode chamar a pessoa para depor até sob ordem policial. Se a pessoa não vier, você pode mandar a polícia buscá-lo, se não vier, vai preso. Né? Se ele desobedecer ordem, você pode até caçar o governador, se for o caso, tão forte que é esse instrumento. E a Assembleia não abre. Né? Agora, o caso da Alstom, ele foi denunciado até uns 6 meses, pela imprensa, que pelo PT foi denunciado em 2007. Eu nunca vi uma entrevista com deputados que não assinaram a CPI perguntando para ele por que não assinam. É bom a gente falar disso. O senhor acha que a imprensa, a mídia em si, ela acabou dando muito mais repercussão
por o caso de corrupção, por exemplo, o Mensalão, do que esse caso do metrô? Como que o senhor vê isso? A gente não pode generalizar a mídia, né? Eu acho que nós temos duas mídias. A grande mídia e a outra mídia, que ela é muito mais independente, né? Eu me sinto muito livre quando eu vou em algumas emissoras de rádio, dou entrevista com jornais. Você percebe que eles cobrem de uma maneira muito imparcial, né? Eu acho que nós temos que fortalecer essa mídia mais regional, porque ela tem muito mais liberdade de ação. A grande mídia, a gente percebe que tem dificuldades. Vamos pegar um caso. Você falou mensalão. O que é mensalão? Mensalão, na verdade, é processo 470. Não existe mensalão. Existe o processo 470. E a mídia bota, não, mensalão do PT, mensalão do PT. Fala, escuta, peraí. Esse negócio que estão falando aí, esse esquema que vocês estão dizendo aí, começou quando? Começou no governo anterior, em Minas. E como é que a imprensa trata Minas? Mensalão mineiro. Não fala mensalão tucano. Então, quando é do PT, é mensalão do PT. Quando é do PSDB, é mensalão tucano. Mensalão mineiro. Então, muda o nome, né? É muito comum você ver na grande imprensa, quando algo é nefasto ao governo federal, colocar nome, ou governo do estado, ou governo municipal. Pega prefeituras que são governadas pelo PT, quando tem algum problema, vem o nome do prefeito. Quando é do governo do estado, aí não vem o nome do governador. Aí vem estado, governo do estado. Essa questão da segurança, né, do estado de São Paulo. Sempre se fala de coronel, de tenente, não sei o quê. Mas, por que não fala do chefe, que é o governador? Né? Quer dizer, esse problema da segurança, a questão não tem que ser questionada o tenente, o coronel, o secretário. É o governador. Ele é o responsável número 1. Então, a gente percebe, né, que existe, sim, uma cobertura da imprensa que tem lado, né? Agora, cada vez que se fala de você regular a imprensa, o pessoal vê, isso aí censura, não sei o quê. Bom, televisão é um serviço público, portanto é concessão. Todos os serviços em concessão têm agência reguladora. Todos os serviços em concessão têm órgão fiscalizador. Se você faz uma concessão de rodovia, tem órgão fiscalizador. Se você faz uma concessão de serviço público, tem órgão fiscalizador. Mas a comunicação não pode ter, né? E aí, cada um acaba tomando o seu lado, né? Só para exemplificar isso, hoje a Folha de São Paulo saiu com uma manchete dizendo: prefeito de São Paulo sabia de tudo. E é um exemplo muito claro disso que o senhor está falando. A gente está num... O caso é de um partido anterior, de uma gestão anterior, e a Folha de São Paulo me coloca uma manchete dizendo: prefeito sabia de tudo. Agora, as manchetes, né, elas realmente... Essa semana, o Garotinho rasgou um jornal, o Globo, né? Porque colocaram uma matéria contra ele, com destaque. E no dia seguinte, ou posteriormente, colocou, olha, erramos, mas num quadro pequeno. Quer dizer, então, depois que você foi condenado, minha amiga, não tem mais jeito, né? A Rede Globo, ela foi condenada agora a R$1.350.000 da escola de base. Foi uma reportagem que ela fez contra uma escola em São Paulo, que acabou com a escola, né? E depois se comprovou que não tinha nada. Mas o dano já foi feito, né? Então, a grande imprensa, ela está indo no campo do sensacionalismo. E no campo do sensacionalismo, e a hora que você tem algum tipo de denúncia, praticamente você já condena a pessoa ao apresentar a denúncia. Mas a denúncia tem que ser apurada e ela tem que ter uma sentença transitada de julgado. Depois de transitar de julgado, é que pode-se dizer se a pessoa é culpada ou não. Mas como antes já se deu a aparência de que a pessoa é condenada, mesmo que ela na frente ela seja inocentada, do ponto de vista público já foi execrada. Deputado, a gente está se aproximando do final do programa. Eu queria perguntar para o senhor. A gente vive... essas reações da imprensa, muitas vezes, elas também demarcam uma certa... uma má vontade com determinados gestores ou com determinados partidos. A gente vem de 2 governos do presidente Lula, agora com a presidenta Dilma. Em Jacareí também tivemos o senhor como prefeito e agora já num segundo mandato do atual prefeito Hamilton. Existe um desgaste natural de um partido quando ele fica com um projeto à frente do governo? Esse desgaste, o senhor acha isso natural ou o senhor acha que não necessariamente? E como continuar oferecendo à população, ao eleitor,
que esse projeto é um projeto que ainda pode oferecer algo novo? Como que o senhor avalia isso? Porque muito se fala da questão da democracia, do revezamento. Como que o senhor avalia essas questões? Aí eu vou falar para você o que o Lula falou uma vez, né? Essa pergunta nós fizemos para ele. Ele falou o seguinte: você já viu algum casal que está vivendo bem ter que se separar porque está vivendo bem? Né? Se a coisa está indo bem, por que vai separar? Né? O desafio que existe é quem está no poder conseguir fazer do poder uma novidade constante. Porque quando um poder se instala e ele não faz do dia a dia uma novidade, e ele trata aquilo como algo que está na sua rotina, aí ele perde o sabor. E a hora que perde o sabor não serve para mais nada. Né? Então ele pode ficar 4 anos e se desgastar em 4 anos. Pode. Já vimos governos que em 4 anos cansou o povo. E ele pode ficar mais tempo e agradar o povo. Né? Então, eu acho que a questão é quem está na titularidade do governo conseguir fazer do seu dia a dia sempre uma grande novidade. Até porque a vida é novidade. Os problemas de hoje são diferentes de ontem. Nós não podemos tratar o dia de hoje como, mas ontem fizemos isso. Sim, mas hoje é hoje. Hoje é outro dia. Hoje são outros. Ali também pega essa questão das manifestações de junho. Né? Tava todo mundo... Aí vem a manifestação e quebra a rotina. Porque espera só um pouquinho, as coisas mudaram. Não estamos reivindicando que cada um tem que ter dinheiro para comprar carro. Nós estamos reivindicando que tenha ruas mais largas para poder andar com o carro que eu consegui comprar. Mudou a reivindicação. Né? Então, não estou mais reivindicando que eu possa ter direito a ter dinheiro a viajar de avião. Eu estou reivindicando que eu tenha acesso ao aeroporto e que eu consiga ter uma fila digna no aeroporto. Olha como muda. E se a pessoa não se antenar a isso, fica com uma política antiga, antiquada, sem novidade. Aí venceu o prazo de validade. Deputado, para eu encerrar aqui meus questionamentos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, na sua opinião, quais os principais avanços que Jacareí teve nas últimas décadas e quais as principais dificuldades que a cidade ainda encontra, não apenas para se desenvolver economicamente, mas com qualidade de vida para a população. Como que o senhor vê isso? Bom, os avanços são muito grandes na cidade de Jacareí. Né? Quem tem aí menos de 18 anos dificilmente vai poder fazer um comparativo do que era a cidade antes de 2000 e o que é a cidade hoje. Né? A cidade realmente se modernizou, a cidade hoje aponta para um bom crescimento do ponto de vista industrial, trazendo a Shelly, novas empresas, a Sani, a Armico, né? Quer dizer, gerando desenvolvimento, gerando empregos. Eu acho que Jacareí está em um outro patamar que não se compara, e outra, com reflexo regional. Que eu não penso que essas empresas vão se contentar com a mão de obra da cidade, que nem tem. Né? Vai pegar a mão de obra de Jacareí e vai pegar também da região. Então, é um reflexo positivo do ponto de vista regional. Agora, do ponto de vista da dificuldade, Jacareí não difere da média das cidades brasileiras, né? Que é a capacidade de investimento rápido para poder resolver alguns problemas. Vamos pegar a mobilidade. Né? Mobilidade é o tipo de problema que tem solução, só ter dinheiro. Você se apropria, faz grandes avenidas, mas você ainda não tem esse recurso. Né? Então, essa dificuldade entre o que precisa ser feito e o recurso existente, essa distância ainda existe, apesar do orçamento do município ter melhorado muito. Né? Agora, tem solução? Claro que tem, porque com esse desenvolvimento industrial que vem, o que acontece? Aumenta a arrecadação do ICMS, aumenta a arrecadação do município. Então, amanhã, nós vamos ter mais recursos do que já tem hoje para poder fazer frente aos desafios. Mas estou dizendo amanhã. E entre o dia de hoje e o dia de amanhã, existe um tempo, né, que você tem que conviver com alguns problemas. Então, eu acho que os desafios de Jacareí não diferem dos desafios das cidades que venceram suas dificuldades básicas, né? Que é você ter desenvolvimento, uma rede escolar muito boa, você poder oferecer capacidade de gestão honesta, transparente e de confiança. Né? Quanto tempo faz que você não tem uma denúncia de corrupção na Prefeitura de Jacareí? Né? Você tem denúncia, não sei o que, o pessoal acha que a tal obra não devia ser feita. Sim, mas eu quero saber o seguinte, denúncia de corrupção, de desvio de dinheiro. Não tem, isso é um avanço. E Jacareí não aceita mais isso. Isso é um avanço da cidade de Jacareí. Né? Bom, eu gostaria de agradecer a presença do jornalista Davi Paiva, da TV Câmara, agradecer a sua presença, deputado, em participar aqui e prestigiar a TV Câmara Jacareí, que é a TV pública aqui da cidade, a TV do Legislativo. Agradecer mais uma vez a sua presença e deixar aí os microfones, as câmeras da TV abertas aí para o senhor fazer os seus agradecimentos finais. Bom, Elton e Davi, quero agradecer a vocês, parabenizar a Câmara Municipal por esse instrumento. Né? Eu, quando fui vereador, lutava para ter
transmissão pelo rádio, da sessão de Câmara. Nunca consegui. Hoje as sessões são transmitidas pela TV. Né? Então, isso é um grande salto, muito positivo, muito bom. Parabenizar vocês, agradecer do espaço e colocar o nosso site à disposição. Nosso site, eu acho que é a maneira mais eficiente de comunicação. Né? www.deputadomarcoaurelio.com.br deputadomarcoaurelio.com.br. No nosso site, você vai encontrar, por exemplo, vídeos de gravações que nós fizemos, por exemplo, entrevistando o Mário Sérgio Cortella, quando ele escreveu aquele livro Político para Não Ser Idiota, que fala que, olha, se você não quer ser idiota, participe de alguma coisa. Ou da comunidade, do grupo, da igreja, da política. Mas a hora que você não participa de nada, você está sendo idiota. Ou seja, aquele que cuida só de si. Então as pessoas falam assim, eu entro na política, eu não sou idiota. Não, não, não. Se você não entrar, aí que você está sendo, pelo sentido etimológico da palavra. Então, tem essa entrevista com o Mário Sérgio Cortella, tem uma entrevista com a presidente da Fundação Casa, falando a questão da maioridade penal, falando a questão do como é que se trabalha a recuperação dos menores e adolescentes e a comparativo com a questão das prisões. E temos vídeos também de entrevistas, né, que você pode acessar lá. Artigos que nós escrevemos também estão lá. Então fica aí. E você pode também entrar e colocar lá a sua sugestão, seu pedido, sua crítica. Enfim, estamos à disposição. www.deputadomarcoaurelio.com.br. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. É isso aí, esse foi o programa TV Câmara Entrevista. Recebemos aqui, debatemos com o deputado estadual Marco Aurélio, do Partido dos Trabalhadores, com a participação do jornalista Davi Paiva. Até o próximo encontro.